Esta palavra o Senhor me deu nesta manhã para um devocional com as mulheres, mas eu resolvi compartilhar aqui no canal, que eu acredito que vai falar com mais pessoas. Neemias, capítulo 2, versículo 4, vai nos dizer: E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se teu servo é aceito na tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que a edifique. Amém. Esta passagem de Neemias, muito conhecida, sabemos que neste período, Jerusalém ela foi destruída. Jerusalém teve seus muros arruinados. Jerusalém passou por momentos muito difíceis. E Neemias recebeu esta notícia. O primeiro capítulo vai nos mostrar que a notícia da ruína de Jerusalém chega até Neemias. E Neemias ele fica muito triste. Ele chora. Ele se lamenta por vários dias. Ora e jejua na presença de Deus. Sabemos que temos um Deus todo-poderoso. Sabemos que nos momentos de tristeza e de angústia nós podemos recorrer a Ele em oração e Ele é poderoso para nos ouvir. E Neemias não fez diferente. Neemias conhecia esse Deus. Neemias ora, Neemias inclusive pede perdão a Deus pelo pecado do povo, porque muitas vezes sobrevêm coisas à nossa vida porque é permissão do Senhor, é forma do Senhor trabalhar conosco. Outras vezes é por conta da nossa própria negligência para com Deus. E Neemias ali ele ora. Porém, como Neemias, Deus tem chamado pessoas esses últimos tempos que não apenas ora. A função de orar ela é fundamental, mas Neemias ele é chamado para algo a mais, como você. Neemias não apenas ora, entra no seu quarto, entrega em oração aquela causa, mas Neemias sai e toma uma atitude. Ao chegar na presença do rei, porque Neemias era copeiro do rei, Neemias tinha como função estar ali, próximo ao rei, provar das suas comidas, antes mesmo dele provar, para conferir se estava tudo nos conformes. E muitos anos fazendo aquele serviço, naquele dia, quando Neemias se apresenta ao rei, o rei olha e percebe um semblante entristecido em Neemias. Durante muitos anos o rei nunca percebeu aquilo. E o rei pergunta: Por que estás assim, Neemias? Por que este semblante triste, se tu não estás doente? E é neste momento que o rei pergunta, que Neemias vem trazer a real situação da sua tristeza. E o rei pergunta: Que me pedes agora? Diante de tudo que o rei ouviu, o rei pergunta: Neemias, queres algo de mim? Olha, Jesus, o rei, o Senhor das nossas vidas, Deus, ele está com o ouvido atento a você. E se você recorrer até ele, se você apresentar sua dificuldade a ele, ele certamente tem formas, maneiras de resolver a tua situação. E ele te pergunta nesta manhã: O que queres de mim? O que queres que eu te faça? Neemias não perde a oportunidade e diz: Olha, rei, o versículo que nós lemos: Me permita, me libere, para que eu vá lá em Judá, na casa dos sepulcros dos meus pais, e edifique aquele lugar. Veja que interessante. Neemias não diz: Rei, me permite ir lá cuidar de meu pai, da minha mãe. Não, o texto é muito claro. Neemias diz: na casa dos sepulcros de meus pais. Os pais de Neemias já estavam mortos. Neemias não tinha mais uma ligação concreta, alguém que ele precisasse ir lá socorrer. Não! Neemias foi sensibilizado pela sua terra, pelo lugar que ele era ligado à sua nascença, mas não tinha ninguém ali em particular que ele fosse cuidar. Sabe o que é isso? Deus está nos chamando para edificar vidas. Deus está nos chamando para construir pessoas, para erguer pessoas. E muitas das vezes,
não são pessoas ligadas a nós, porque é muito fácil se levantar para ir fazer o bem para aquele que amamos, por aquele, um parente, um próximo que está necessitado. Deus, esses últimos tempos, está levantando Neemias, pessoas dispostas a levantar outros que estão entristecidos, caídos, fragilizados, que muitas vezes você mal conhece, que muitas vezes você não tem um relacionamento próximo, mas que Deus escolheu você. Neemias se levanta e vai. E o rei providencia para Neemias tudo o que ele necessitaria para este processo. Tudo que Neemias precisa, Neemias pede ao rei e o rei dá. O rei concede cartas a Neemias. Neemias precisava de cartas para ter permissão a entrar na cidade. Sabe o que é isso? Deus lhe concede passaporte. Deus lhe concede direção. Deus lhe concede ferramentas para ter acesso. Deus abre os caminhos na sua frente. O rei concedeu a Neemias madeira. Madeira representa provisão. Madeira representa sustento. Madeira é todo o suprimento que você necessita, é proteção. É aquilo que você vai necessitar na obra. Não se preocupa. Não se preocupa com os recursos que Deus proverá. Todas as ferramentas, todas as necessidades de Neemias, o rei atendeu. O Senhor colocará ferramentas nas tuas mãos. O Senhor te entregará tudo o que você necessita para edificar vidas. Receba, faça uso, vá em frente, levante pessoas. O que eu acho mais lindo desse texto é que Neemias estava confortável. Neemias estava muito bem. Não ia nada mal na vida de Neemias. Neemias estava bem empregado, Neemias vivia no palácio, Neemias comia do melhor. Quem estava em dificuldade era o povo de Jerusalém. Quem estava enfraquecido, derrubado, era o povo de Jerusalém. Quem tinha que levantar para erguer os muros era o povo de Jerusalém. São eles que usufruem do muro e não Neemias. Neemias não habitava mais lá. Mas Deus, muitas das vezes, vê que aquele que está quebrado, que aquele que está passando pelo vale da dificuldade, não tem forças para se erguer. Não encontra forças para levantar seus muros. E por isso Deus convoca Neemias. Pessoas que sentem a dor do outro. Pessoas que se importam com a dificuldade do outro. E esta pessoa é você. Mas talvez você me diga, Suelen, mas eu não sou Neemias. Eu sou aquele que está quebrado, arrebentado. Eu sou aquele que as portas do meu muro estão no chão. E eu não estou tendo força para erguer. Mas eu quero te dizer, querido, Deus levantará Neemias sobre tua vida. Deus erguerá pessoas para lhe ajudar. Deus se importa com você sobremaneira. Creia nesta palavra. Enquanto Neemias não chega, ore ao Senhor, fale com Ele, mas tenha certeza que o socorro está chegando. Amém? Que o Senhor nos abençoe.